O Instagram está testando no Brasil a ocultação dos likes das postagens. Isso tá gerando muito burburinho, né? Muita polêmica, tumultuando aí. Mas será que essa foi uma boa notícia? Sim, não? Cada um tem uma opinião, né? É sobre isso que a gente vai bater um papo agora com o digital. Será que eu vou saber? É Planner? Planner, exato. Planner, Magno Martins e ainda o psiquiatra, Dr. Aloísio Andrade. Muito bom dia, sejam muito bem-vindos. Bom dia. Uma honra tê-los aqui conosco. Muito obrigado. O que o senhor está achando? O senhor já participou sentado no sofá e agora na mesa de café da manhã? Subiu de nível? Eu tô achando, doutor. Que honra. Então comecei bem, né? Começou bem. Aí, ó, ótimo. gente, ó, só que tem que tomar, tem que comer, tem que beber. Tem que tudo, porque é tudo de verdade. Que ótimo. Eu achei até interessante quando, semana passada, né, a gente deu essa notícia no nosso Super News aqui. E eu até falei assim com a minha diretora, eu falei, gente, temos que falar sobre isso. E aí eu comecei a rir, porque eu via nas redes sociais pessoas usando ali o Snapchat e chorando. Volta os likes, volta a visualização. Eu já tentei pular de tudo quanto é lugar para poder ganhar mais curtidas. Eu fiz e aconteci, eu me esforcei. Mas assim, não eram coisas erradas. Eu falo assim, pessoas mais radicais, que fazem atividades mais radicais. E agora que as pessoas estão começando a me curtir, ninguém vai saber. Gente, aqui, eu chorava de rir. Mas aí eu fiquei parando e pensando, eu falei, gente, eu acho que eu sou a favor. Eu sou a favor de não aparecer mais os likes. Aí vou começar perguntando pro senhor. Eu tenho observado uma grande dificuldade, e aí eu acho que é um grande problema que a gente tem tido, dessa questão da nossa identidade. Quando às vezes nós não sabemos quem nós somos. Eu sou terapeuta familiar e trabalho ministrando muito, né? O meu marido é psicanalista, a gente é pastor, cuida de gente. Às vezes a falta de identidade, ela tem sido um grande problema junto com essa influência das mídias, da rede social. E tem muita gente se perdendo, muita gente deprimida, muita gente angustiada, muita gente trocando o real pelo virtual e ficando muito só. Isso eu vejo que numa sociedade mais saudável seria uma coisa legal, mas eu não sei se eu tenho visto isso com bons olhos diante da realidade que eu tenho observado. E como psiquiatra, o senhor tem muita gente no consultório, e aí o senhor vai poder falar, porque eu tenho muita gente no meu gabinete que está no psiquiatra, que está tomando um remédio, que tem passado por situações complexas. O que o senhor observa sobre isso, doutor? Carol, por trás de tudo isso está a questão da autoconfiança, a questão da autoestima e a questão do amor próprio. O ser humano, ele tem uma base de desafio, e isso é para todos nós, que é a questão do eu e do ego. Sim. O eu é a nossa parte mais evoluída, mais madura, que tem uma percepção mais ampla das coisas. O ego é o nosso lado infantil, instintivo, animal, e que vai nos acompanhar, Carol, até a gente morrer. O ego não amadurece, ele é infantil, ele é imediatista. É o egoísta? É o menininho pirracento? O egoísmo é um desdobramento da atitude do ego. Entendi. Tá? A gente chama de defesas egóicas infantis os mecanismos de proteção que a criança constrói para se sentir no mundo. E esses mecanismos, eles são mecanismos autorreferenciais. Sim. A criança, para se sentir no mundo, o ego, para se sentir no mundo, ele tem que se sentir o centro do mundo, não no centro do mundo. Entendi. E não é por pretensão, por onipotência, por insegurança, por fragilidade. Então, se eu sou o centro do mundo, eu preciso que o outro me confirme. Sim. Eu preciso que a periferia, o que não é o centro, me confirme. Então, sendo ou mais inteligente, ou mais aprontador, ou mais gentil... Aprovação ou não das pessoas. Ao longo dos primeiros 14 anos de vida, a criança tem que ser treinada através do que a gente chama de cultura do maior esforço possível. Cultura do maior esforço possível quer dizer que a criança deve ser estimulada a tentar ser melhor do que ela mesma no esporte, no estudo, no altruísmo, na vida ao próximo, na ajuda ao próximo, nas atividades artísticas, nunca se comparando com o outro, sempre consigo mesmo. Nunca buscando se superando.
Nunca buscando a perfeição, mas o melhor de si para aquele momento. Com essa cultura do maior esforço possível, a criança vai percebendo que ela é melhor do que parecia no primeiro momento através do esforço. Certo. E aí você corre, Carol, em raia própria. Você nada em raia própria, você não precisa de estar entrando na raia do outro, nem preocupando se o outro está na frente ou está atrás, que é isso que você acabou de falar. A disputa, no bom sentido, é comigo mesmo. O meu eu tentando manter a coisa equilibrada e o meu ego querendo só comer, curtir, descansar, reclamar, enrolar e apelar. Os verbos do ego. A justificativa do ego é os fins justificam os meios? Desde que eu receba... Aí vou para a palavra que você usou. A justificativa do ego, o que conta sou eu. O que interessa sou eu mesmo. O outro, problema do outro. Ou tanto faz ou que bata palmas para mim, que me reconheça. Então, o outro é um periférico, é um secundário, que conta de uma maneira completamente interesseira e interessada, entendeu? Por isso a necessidade de confirmação. Nós só temos duas fontes básicas de amor próprio e autoestima, que são o sucesso e a fama, e a coerência e o esforço. O sucesso e a fama, Carol, a gente depende do outro te dar os parabéns, do outro te reconhecer. E se a gente não morrer novo, gente, todo mundo vai ficar velho e derrubado. E aí o sucesso e a fama decai, né? Tem um exemplo, a Brigitte Bardot, que era uma mulher linda, coisa e tal. Hoje você vê uma foto dela, parece uma bruxa, coisa e tal, porque você tem mesmo a decadência. E a coerência e o esforço, que é a ideia do prometer para si mesmo e tentar ir cumprindo. Por isso que o outro na nossa vida é importantíssimo. Nós precisamos sim dessa confirmação, mas como complemento, não como a essência da coisa. Porque a autoestima, ela vem desse alinhamento que eu tenho com os princípios nos quais eu fui criado. Os valores éticos, valores morais, valores espirituais, valores de esforço, né? Esses valores de coerência. Então, nós temos a necessidade do outro, sim, para nos confirmar, mas não para nos confirmar como secundário, não como essência. Esse eu acho que é o ponto X da questão, cara. Uau, muito bom. Magno, muito bom. Vamos lá, Magno. Exatamente. Eu e Magno. Não, é exatamente. A questão das mídias sociais são todos esses o que comportamentos. Você entra... Né? Fala o que o Digital Planner ele faz. Explica pra gente. Eu trabalho com planejamento estratégico para empresas e creators nos meios digitais. Então, eles têm lá seus negócios, têm os seus conteúdos e eu projeto no Instagram, Facebook, YouTube, blog e tudo mais. E tem muito essa questão que você falou do comportamento. Né? A gente vê, querendo ou não, o Brasil é um dos principais locais, né, do mundo onde as redes sociais despontam, né? É uma coisa impressionante. E aí você vê que o comportamento é sempre o mesmo. Eu preciso ter mais seguidores, eu preciso ter mais conteúdos, eu preciso engajar. Hoje tem empresas que fazem isso. Que você paga e aí eles vão aumentar o número das suas curtidas. Exatamente. Mas eu acho que as mulheres da Feliz... Tá tendo aí algumas rupturas, mas é um reposicionamento de mercado. Porque ainda existem muitos criadores de conteúdos, também conhecidos como influencers, né? Que eles ainda não têm propósito. Eles não sabem por que eles estão ali. Então, por exemplo, viajam, fazem todas as fotos de lifestyle, aquela coisa toda, maqueiam uma vida maravilhosa, e aí quem está seguindo ali fala, poxa, eu também quero ter essa vida. Olha essa pessoa que está ali trabalhando 4 horas da tarde em frente à praia, e eu estou aqui no meu escritório, por exemplo. Então, assim, esse reposicionamento do Instagram é para tirar essa régua de comparação. Eu não posso me metrificar no outro. Né? Eu tenho que metrificar no meu contexto, na minha história. Você pode superar em você o que ele falou dentro da mesma raia. Não ficar olhando para a raia do outro porque cada um tem um contexto de vida, cada um tem uma história. Exatamente. Só que aí eu me projeto tanto, mas isso é muito comum, até mesmo antigamente. A gente se projetava muito nas celebridades da TV. Eu gostaria de trabalhar, né, nessa rede de televisão, eu quero sair na novela e tal. Então tinha muito isso. Hoje está projetado nos meios digitais. Então, se eu não tenho 1000 curtidas na minha foto, se eu não tenho 100 mil seguidores, eu não sou ninguém. É esse pensamento que está certo? Não é. Não é por aí. E aí, acontece muito de chegar alguns criadores de conteúdo para mim e falar assim, Magno, eu quero que você me faça explodir no Instagram. Mas explodir o quê? Tipo, vamos começar a cabeça... gente. Vai dar uma alegria no povo ali quando os números vão aumentando. E os comentários, adoro. Agora, o comentário que é bom, né? Porque os comentários a gente pode responder. Agora, tem gente que vive... Deixa eu ver. Exatamente. Acaba de publicar uma foto, já fica ali buscando. E frustra já. E já frustra e já começa a questionar os amigos, questionar os familiares, por que não está curtindo o seu conteúdo, por que não está comentando. E aí...
sabe? Aí vira um caos. Eu gostei muito desse posicionamento do Instagram, porque é como falam, né? Like não é afeto, a pessoa que te segue não é nem sempre seu amigo. E a mesma que te curte é a mesma que vai comentar contra você. Exatamente. Aguarde o momento certo. Exatamente. Então, eu vejo muito do que o senhor falou, é uma questão de comportamento. Que é tanto ser o centro das atenções nessas mídias e esquece que, do outro lado, como é que essa mensagem está sendo impactada. E isso é uma responsabilidade muito grande, porque se eu publico algo e eu fico maquiando uma vida que é perfeita, é o quê? O meu recorte. Ali eu coloco o que eu quero. Mas a pessoa que está do outro lado ali pensa que eu estou vivendo aquilo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, e às vezes também eu acho que, não sei, né? Eu vou perguntar para você, tem gente participando aqui também, vou trazer, coloca seu nome, nome da sua cidade. Às vezes tem gente que está vivendo de mentiras. Vamos dar exemplos? Vou lá e atendo um casal, eu e meu marido. A gente atende, o pau tá quebrando, filho. E a gente tá lá ajudando, cuidando, né? Buscando resgatar, restaurar. E aí, eles vão lá, um quer nem olhar pra casa, vai lá e posta uma foto linda, assim, que é a foto assim, que é restaurante, que é a coisa. E aí o amigo olha e fala assim, nossa, a vida é perfeita. Eu falei, gente, eles estão enganando quem? Exatamente. Porque esse é o alvo. Mas eu acho que tudo tem que ter uma conexão. E aí, às vezes, a pessoa está perdendo tempo, vivendo numa mentira, sendo que invista na verdade. Exatamente. Eu nunca vi ninguém postar foto de arroz, feijão e ovo na rede social. Só os pratos assim, lagosta, o camarão, umas coisas diferentes. Tem uma participação aqui, gente, lá do Rio de Janeiro. Sou Henrique Jardim, do Rio de Janeiro. Creio que as redes sociais nos ajudou muito na comunicação com o próximo. Mas por contrapartida, nos afastou dos mais próximos. Primeiro, obrigada, viu, Henrique, da sua observação aqui. E olha o que ele disse. Parece paradoxal, mas eu acho absurdo estar numa reunião familiar e todo mundo de olho no celular, sem dar atenção às pessoas presentes. Eita! Então, diante disso, dar um freio no que nos afasta é muito bom para nos aproximar não só dos próximos, mas também de Deus. Falou tudo. Gostei. Vamos comentar? Tudo bem. Seria bom para aproximar os distantes, né? Sim. E não distanciar os próximos. Isso, mas essa questão de que toda faca tem dois legumes, toda moeda tem seus dois lados, né? Então, os gregos já falavam há 2.500 anos, cara, falaram assim, veneno não é a substância, não é a coisa, mas é a quantidade, né? Então, essa questão da gente tender ao exagero, da gente tender ao excesso do uso de determinadas, principalmente ferramentas novas, né? A gente entra ali meio que nem quem tomou o primeiro vinho, a primeira vez na vida, fala, nossa senhora, quer tomar isso no café da manhã, porque tem uma sensação enganosa, obviamente, falsa, de que a solução está ali, está naquela coisa. Então, a superficialidade, e a superficialidade é o contraponto da consistência. Então, o que é superficial, tanto é rápido no acontecer, quanto é rápido no desaparecer. Sim. Por isso que há uma necessidade contínua de mais e mais e mais. Então aí a gente já percebe que esse não é um alimento consistente, né? Como se você comesse aqui um pão de queijo e um pão de queijo que você come abrisse desejo para 2, e 2 abrisse desejo para 4 e para 16, assim vai. E é uma progressão geométrica, nem é aritmética, a coisa se multiplica, né? Sim. Então se você tem 1.000 curtidas, a próxima vez você quer ter 1.200, 1.500, né? Então, entendo que a modernidade nos traz reflexões diferentes do que a gente tinha no passado, né? E essas novas reflexões devem nos levar a novas subidas nessa espiral de evolução, né? Na medida que cada um de nós, no fundo, gente, somos um animal que temos como diferença, para a maioria dos animais, o lobo frontal, uma região cortical do cérebro, que nos faz ser mais capaz de aprender através de informações e através de experiências, de vivências. E é justamente essa evolução que nos aproxima do plano espiritual. Você tem a oração, você tem a dedicação a alguma religião como uma forma de evolução espiritual, mas você também pode ter simultaneamente desenvolvimento pessoal através das técnicas de respiração, das técnicas de posturas, que são as chamadas asanas, das técnicas de meditação, onde você vai evoluindo com você mesmo, porque todos nós somos duais por natureza.
matéria e energia, corpo e espírito, adulto, umas coisas infantis e outras. E essa dualidade abre o vazio existencial, que a gente chama na psiquiatria de angústia. Sim. O vazio do estômago chama fome, o vazio existencial chama angústia. E essa angústia, esse vazio, precisa de ser preenchido, que nem o vazio do estômago. Você toma o café da manhã, preenche, na hora do almoço você precisa de preencher de novo. Isso aí. Isso não é nada esquisito não, tá, gente? Isso daí é parte do ritmo. É isso aí. E você tem dois alimentos principais para o vazio existencial. Os alimentos que vêm de fora, que são os prazeres e as conquistas. Sim. As conquistas que são dinheiro e tudo que ele permite, a fama e tudo que ela agrega, o poder e tudo que dele emana, o conhecimento. O próprio afeto, Carol, é visto como um alimento externo, porque você depende da correspondência do outro. E os alimentos internos que te dão uma autossuficiência, que são as causas, quando você faz algo que não é por causa de dinheiro, não é por causa de voto, não é para levar vantagem nenhuma, você leva vantagem ao estar fazendo, é o fazer, propósito, exatamente, né? A devoção, que é você reconhecer que a vida é muito mais do que dá para entender e, portanto, a gente não vai querer entender uma coisa que não dá para entender, a gente tem muito mais que viver do que tentar explicar. E, por último, o alimento que a gente até citou agora, coerência mais esforço, prometer para si mesmo e tentar ir cumprindo. Todos nós precisamos de ter a lista do que a gente está precisando de começar a fazer ou fazer mais, todos nós precisamos de ter a lista do que a gente está precisando de parar de fazer ou fazer menos. Com 2 itens em cada lista, a gente pode ir construindo amor próprio, a gente pode construir no autoestima, a gente pode construir na alegria de ser quem a gente é, honrar a parte de Deus que habita em nós, com grande alegria, com grande orgulho, sem competição. Isso aí. Não, fala tudo. Não, exatamente. Muito mais, né? Muito. Deus. Aqui, e é interessante só falando aí que, aí eu quero até perguntar, porque tem uma participação aqui, aí eu vou ler a participação, e aí eu queria que você comentasse a respeito disso. Gente, Deus é do tamanho certinho do buraco que você tem dentro de você. E quando Ele preenche, isso muda todas as coisas. É por isso que a Bíblia fala que um coração alegre, ele aformoseia o rosto. Porque quando você enche, isso faz toda a diferença. Você não vai ter problema, não, vai ter muitos, tá? Só que a diferença é que não é o externo que vai determinar quem você é, né? Mas sim quem habita em você. Isso sim faz diferença. Sou pastor e psicólogo clínico e achei muito interessante essa reportagem, pois a explicação do psiquiatra mostra a situação aí uma situação delicada em relação ao outro em nossas vidas. Se projetar em quem, para mim, é uma pessoa de destaque, de sucesso, mas as pessoas não percebem que isso traz muito mais contras do que pós. Pois não estamos preparados, vamos fazer isso, para as críticas. Olha, isso é interessante, que vamos receber. E na maioria das vezes, tem pessoas aí para fazer comentário muito desagradável. De Belo Horizonte, é Geraldo Magela Godinho. Obrigada, Deus abençoe. Vamos falar sobre essa questão, porque crítica a gente pode receber, mas tem gente que é desagradável e mal educado. Não é crítico. Exatamente, mas vai muito da forma que essa crítica é recebida pela pessoa do outro lado. Porque, assim, as mídias sociais são canais de relacionamento, né? Já parte por aí. Então, não é para um canal de projeção apenas daquilo que eu sou, mas também eu me relacionar com as pessoas do outro lado. Sim. Então, dependendo da crítica que você vai receber das pessoas ali, você vai ter que filtrar o que realmente é positivo, o que precisa melhorar, o que realmente não precisa ser levado em consideração. Porque, sim, né, a cultura do ódio, infelizmente, nos meios digitais acontecem, a cultura da inveja, aquela coisa tipo assim, eu preciso atacar aquela pessoa porque ela está fazendo coisas que eu gostaria de fazer, então eu vou desmerecer. Tem muito isso. Sim. Só que aí cabe a nós também filtrarmos isso, né? Então, o que realmente corresponde a mim, o que realmente corresponde aos meus pontos de melhorias, porque são canais de relacionamento. E se a gente querer que as pessoas só falem só bem da gente, tem um momento que fica um pouco estranho. Você fala assim, mas tá muito perfeito, né? Nós não somos seres perfeitos. Sim. E aí, com relação a essas coisas também, desencadeou recentemente uma doença chamada burnout, que é o excesso de exposição às informações dos meios digitais, não somente para criadores de conteúdo, para influenciadores, mas para todos nós como um todo. Por quê? Estamos muito ligados na tela, muito no celular, quem trabalha com computador, desktop também, mesma coisa. E aí desencadeia o quê? O cansaço mental, o estresse mental diante de tudo isso. Porque as pessoas ficam, eu preciso publicar a foto, essa foto tem que ter muitas curtidas para eu me pertencer a esse sucesso que eu criei. Dependendo se não publica, é a aflição que fica dentro dela, até aquilo ela resolver, né? Exatamente. Aí abre o perfil da pessoa que ela se inspira, aí vê lá uns outros parâmetros, outros likes e tudo mais, e aí ela fica frustrada, ela fala assim, poxa, por que eu não sou igual fulano? E aí isso
começa a perder a identidade, né? Quem sou eu no meio de tudo isso? E isso é muito complicado, isso é muito grave. Fica fácil, Carol, entender quando a gente pensa nas defesas adultas, que são defesas de autoestima, e defesas egóicas, que eu falei, que são autorreferenciais. Os mecanismos de defesa, para o telespectador do Canal 23 entender direitinho, são mecanismos de proteção que fazem que na relação eu-mundo, mundo-eu, os outros, eu tenha uma blindagem. Você acabou de falar nesse filtro, nessa peneira, que deve ser, gente, igual vocês já viram falar na biologia, a membrana celular, a capa da célula, tem uma característica, uma capacidade que chama permeabilidade seletiva. Deixa algumas coisas de fora entrarem e outras não, deixa algumas coisas de dentro saírem e outras não. Então, essa seleção é fundamental. Nos meus mecanismos infantis, egóicos, de autorreferencialidade, esses mecanismos de defesa, o seu elogio para mim é o céu, a sua crítica é meu inferno. E se você, Carol, me elogiar 200 vezes, mas chegar e falar assim, Luiz, mas tem uma coisa em você que eu não gosto, esse eu não gosto anula os 200 elogios. Já nos meus mecanismos de autoestima, o seu elogio é melhor, a sua crítica é pior. Sim. Né? O seu elogio é mais desejável, a sua crítica é menos desejável. Mas se você me elogiar, eu não vou a Estocolmo buscar o Prêmio Nobel de Medicina. Se você me criticar, eu não vou parar de atender, não vou... Então, essa certa independência, que não é uma independência completa, mas é uma grande possibilidade de independência do que o outro acha da gente, não por desprezo, não porque a gente não está nem aí porque o outro acha da gente, mas porque entra como um tempero, entra como ali um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, um pouquinho de curry, um pouquinho de mostarda, é um complemento, não é a essência. Por isso que fica muito difícil quando você tem um mundo de superficialidade, onde a informação prevalece sobre a formação, porque a formação, gente, é demorada. Isso é que nem decorar tabuada. Você vai na máquina, você vai no celular, você digita ali 8 vezes 8, 64, beleza, 9 vezes 9, 81. Então, hoje a gente não precisa de decorar tabuada, mas temos que entender que o esforço e o amor, principalmente o amor a Deus, o amor a si mesmo, o amor ao próximo, né? O amor que não seja o amor bandido, né? Que é um amor que não é amor, né? Mas tem essa expressão. Mas o esforço e o amor são as duas fontes de consistência para a gente ver sentido da vida, para a gente ter alegria de ser quem a gente é, mesmo nas fases hormonais da pré-menstruação, que todos nós passamos, não é só a mulher que pré-menstrua. Temos uma oscilação mensal dos hormônios e tem dias que a gente não está tão bem, que é uma outra coisa também. A questão da gente ter essa humildade de aceitar. Fernando Pessoa, poeta português, que dizia, nem tudo são dias de sol. E a chuva, quando falta muito, pede-se, né? Então, esse reconhecimento da oscilação que faz parte, não pode ser uma oscilação muito intensa, que aí já é um problema de distúrbio do humor, né? Mas uma coisa é fato, não temos a resposta definitiva, não existe a resposta definitiva para todos nós. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.